E aí, pessoal, boa tarde. De tarde aqui, né? Eu vou fazer agora a base de blusa frente, a base de blusa sem pence. E é uma base bem fácil, só que assim, a gente tem que ter muito critério, muito cuidado com as medidas. Porque quando a gente está fazendo modelagem, a medida ela é o mais importante para que a tua peça vista bem depois. No caso aqui, a gente tem que ter critério com essas medidas para que a nossa base fique boa. Eu vou estar fazendo aqui uma base de blusa sem pence no tamanho 40. E como medidas principais para a gente construir uma base de blusa, eu preciso da medida do busto, da medida do ombro, do pescoço ou degolo e da altura da cintura decote. O busto tamanho 40 é 88, a metade 44 e um quarto 22. Eu já deixo isso anotado porque já me facilita no andamento. O ombro aqui pela tabela é 13, pescoço 35. E aqui do lado eu coloquei uma continha que no vídeo eu vou colocar por escrito, né? É 1/6 da medida do pescoço, no caso deu 5,8 mais 1 centímetro, que dá 6,8 e a gente arredonda para 7 centímetros, né? Por que eu tô arredondando? São 2 milímetros, 6,8 para 7 são 2 milímetros, né? Então, cintura decote no tamanho 40 é 38, tá? Pra gente começar qualquer modelagem industrial ou até se você estiver fazendo sob medida, você precisa começar com um retângulo com as medidas essenciais. E as medidas essenciais dessa modelagem aqui é o busto e a altura dessa peça. Então as medidas essenciais dessa base sem pence são a medida do busto e o comprimento dessa peça, tá? O comprimento eu já coloquei aqui e 1/4 do busto tá aqui. Ah, de onde que você tirou essas medidas? Vamos fazendo passo a passo que vocês vão entendendo conforme eu for explicando. Eu pego o meu esquadro para começar esse retângulo corretamente, ó, e posiciono ele dessa maneira aqui. Vou fazer um risco, ó, de um lado e do outro. Lembrando que eu tô fazendo no quadro, vocês vão estar fazendo no papel. Não coloca o risco, né, o início da modelagem na margem do papel. Deixa pelo menos uns 3 centímetros de espaço para que você tenha uma margem de segurança. Você pode querer escrever alguma coisa, ou enfim. E aí aqui, ó, eu comecei esse retângulo com o esquadramento aqui, ó, utilizei o esquadro, depois eu vim medir 22 centímetros, que é a medida que eu preciso, 1/4 de busto, e coloquei aqui a altura, né, utilizei uma régua maior e coloquei 45 centímetros. Então, façam isso, ok? Depois a gente precisa fechar esse retângulo, né? Ó, fechando o retângulo. Venho aqui, posiciono ele retinho na linha que eu já tinha traçado anteriormente e risco aqui embaixo, ó. Risquei, venho, meço 22 também e fecho o meu retângulo. Aqui, ó, na ponta, eu ponho o número 1. Agora eu vou aqui, ó, vou apagar essa medida, tá bom? Que é pra gente não confundir conforme a gente estiver dando sequência na nossa modelagem. Agora, eu tenho aqui o ponto 1. E eu coloquei a sequência para que a gente faça de uma maneira bem simples, gente. Não tem dificuldade para fazer essa peça. No ponto 1, a seta está descendo. Então, 1, a seta está descendo. Para o ponto 2, eu tenho 6,8, que eu arredondei para 7. Essa medida aqui é a medida do degolo ou decote. E essa medida saiu da onde, ó? Do 1 para o 2, eu desci 7. Essa medida aqui saiu do degolo. Eu pego a circunferência do pescoço, divido por 6 e pego uma parte.
acrescento mais 1 centímetro. Vai ser essa minha medidinha aqui, para dar o meu degolo. Então, do ponto 1 ao ponto 3, que é aqui embaixo, eu tenho 45 centímetros. Então, ó, do 1 ao 3 eu já não tinha medido 45? Então, é só vir aqui, ó, e colocar 3. Essa medida de 45 centímetros vai ser a altura da sua frente. E a gente consegue a altura da frente com a medida do decote cintura mais a medida do degolo. Então, ó, do 1 ao 3 eu tenho essa medida de 45, porque é a minha medida de altura do decote, que é daqui, né, ó, daqui até a minha cintura. Decote cintura, 38. Mais os 7 que a gente tem de degolo, a gente vai ter essa medida de 1 a 3. Então, a gente continua aqui, ó. Do ponto 3 ao ponto 4 é 1/4 do meu busto, né? 22. E do ponto 1, a seta está entrando pro ponto 5, também é 7 centímetros aqui, que é a outra parte do degolo. A gente precisa, gente, fazer um esquadramento aqui, ó, no ponto 2, coloca o esquadro na linha e dá um risquinho, assim, ó, de mais ou menos uns 3 centímetros. Quando a gente for utilizar a curva francesa para fechar o degolo, ó, se ela não tiver esse esquadramento, a gente vai ter um bico na modelagem. E aí vai ter que corrigir depois, tá errado. Então a gente já corrige antes de fazer, ó. Olha como eu posiciono a régua. Venho aqui, ó, encosto no 5, apoio em cima dessa linha reta que eu esquadrei e traço a curvatura aqui do degolo. Eu preciso marcar o ponto 6. Do 1 para o 6, a seta está descendo, é a metade entre 1 e 3. Não tem 45 centímetros aqui, do 1 ao 3? A metade de 45, 22 centímetros e meio. Então, eu venho aqui, ó, posiciono 0 no 1, marco 22,5 e coloco aqui, ó, o meu esquadro, traçando uma linha reta até o outro lado. Quando eu chegar aqui do outro lado, ó, do 6 ao 7 é igual a 22. Então, não preciso medir nada, só colocar o 7 aqui. Ó, o ponto 6 é a linha de cava. Então, essa daqui vai ser a nossa linha de cava. Do ponto 7, eu vou entrar para achar o ponto 7A, que vão ser 5 centímetros. Então, aqui é o ponto 7A. Quando você está fazendo essa medida aqui, do ponto 7 ao 7A, se você estiver fazendo sob medida, você acha isso aqui, esse pedaço do 6 ao 7A, é a metade do entrefrente. Quando a gente está tirando as medidas básicas do corpo, a gente mede o costado. No tamanho 40, o costado é 36. E na frente, ele é 1 centímetro, 2 centímetros menor. Então, aqui, ó, eu vou ter 17. 17 mais 17, 34. Então, eu tô usando aqui a metade. Agora, a gente vai traçar uma linha do 7A até a linha de cima do retângulo, que vai ser o ponto 8A. Ó, então você vem aqui, posiciona o esquadro nessa linha de cava retinho e liga reto até lá em cima. Então, aqui vai ser o ponto 8. Do ponto 8 para o ponto 8A, a setinha está descendo. Eu vou descer 3 centímetros. Isso aqui é a caída do ombro. 3 centímetros vai ser o ponto 8A. Agora, gente, a gente vai fazer do ponto 5, a seta inclinada, para o ponto 9. É igual a 13. 13 é a medida do ombro. Então, ó, eu posiciono o 0 no 5, passo pelo 8A e aonde der 13 eu paro. Vai ser aqui o meu ponto 9. Tá? Do 5 ao 9, 13. Essa medida aqui saiu da medida do ombro. Agora, a gente precisa achar o ponto 10. Ó, 10 é igual a 1/3, ó, 1/3 da medida
de 7A a 8A. 7A, 8A. No meu aqui, eu tenho 19. Então, 1/3 vai dar 6, alguma coisa. Vai dar uma dízima. Eu vou colocar de baixo para cima, ó, do 7A em direção ao 8A, eu vou achar o ponto 10 com 1/3 da medida de 7A a 8A. Eu vou utilizar 6. Eu não vou botar uma dízima, tá? Vou botar só 6 centímetros. Do 7A subindo, eu venho aqui, marco 6 centímetros e vai ser o meu ponto 10. Agora, pra gente fechar essa modelagem, eu venho aqui, ó, pego a curva francesa, posiciono essa parte aqui, não tão curva, essa partezinha menos curva da régua, coloco no 9 e ligo 9 ao 10. Depois eu venho, dou uma inclinadinha aqui, ó, na égua, com essa parte mais arredondada, eu ligo do 10 ao 7, ok? Eu tenho aqui dentro, ó, 2, 5, 9, 10, 7, 4, 3, 2. Eu tenho a base frente da blusa. Eu preciso copiar essa base de frente, né? Posso utilizar o carbono ou posso utilizar o papel manteiga, porque eu vou construir as costas aqui em cima, né? Eu vou trabalhar com as costas em cima desse retângulo aqui. E depois a gente teria que fazer a mesma coisa, desmembrar a frente e as costas. Desenhar a frente, riscar ela no papel e aí eu vou e já trabalho em cima das costas aqui. Aí depois eu só preciso das costas. Posso recortar e ficar só com as costas porque eu já desmembrei a frente. Ok, pessoal? Vou fazer as costas. Beijo! Lembrando, pessoal, que essa base que vocês acabaram de fazer agora, a base frente, ela precisa ser passada para o papel cartão, porque em cima da base no papel cartão é que a gente vai fazer as outras interpretações. E a gente vai precisar dessa base no papel cartão para poder fazer a base com pence, que é a próxima sequência de modelagem, tá bom? Beleza!